Boa noite a você que está me acompanhando aqui no canal do YouTube da História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Hoje, neste finalzinho de domingo chuvoso, eu quero aproveitar para desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Estamos aqui encerrando o Dia das Mães, mas, como já é comum dizer, o dia não é só hoje, né? É só o segundo domingo de maio. Estão todos os dias o Dia das Mães. Então, quero desejar aqui a todas as mães um feliz Dia das Mães. Então, neste 11 de maio de 2025, aqui no canal do YouTube, História de Santa Cruz, vou tentar falar um pouquinho sobre a Radiobras, a estação telegráfica da Radiobras, que foi inaugurada no dia 21 de setembro, melhor, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, né? 21 de abril de 1927, 27 ou 26, agora vocês me pegam, daqui a pouco eu confirmo isso aí. 26, 1926, é, em Sepetiba, na estrada de Sepetiba, exatamente ali onde hoje se encontra uma parte do conjunto habitacional da Nova Sepetiba, no novo conjunto da Nova Sepetiba. Aquela área toda que vai até um pouco à frente, que vai se encontrar com a estrada do Piaí, do antigo engenho do Piaí, que foi construído pelo coronel Manuel Martins do Couto Reis. Depois foi transformado numa fazenda, a Fazenda do Piaí. Então, em 1926, aquela área passou a abrigar as instalações de uma central, de uma estação de radiotelegrafia. Nós sabemos aqui nesta telégrafo sem fio, né? Hoje está frio, né? Mas não é por causa do frio, não. O telégrafo sem fio, né? Que nós tivemos o Guilherme Marconi, italiano, físico, que foi o inventor do telégrafo sem fio. Inclusive, ele teve uma participação também mais adiante, quando, por ocasião da instalação dessa estação aqui em Sepetiba, inclusive participando de apresentações e, por ocasião também da iluminação, da inauguração do Cristo Redentor, grande imagem no Corcovado, símbolo do Rio de Janeiro, símbolo nacional da cristandade, foi o Guilherme Marconi, quem, é, quem acendeu as lâmpadas, né? Quem é, usou o interruptor para acender as lâmpadas e iluminar o Cristo Redentor. Então a importância é significativa. Agora, em relação a Sepetiba, é muito importante, é fundamental que nós possamos falar sobre a utilização daquela região, daquela área, porque em pouco tempo uma área que era totalmente rural, campestre, de campos, onde havia muitas plantações e criação de gado, inclusive depois que o engenho foi extinto e foi transformado em fazenda do Piaí, é, em alguns momentos essa fazenda passou a fazer a criação de touros de raça, touros e cavalo de raça. Existem muitos anúncios dessa fazenda do Piaí oferecendo espaço para receber cavalos nos seus estábulos e nos seus campos e também oferecendo para venda e para aluguel. Então foi uma fazenda também muito importante. E também na década de 30, quando nós tivemos aqui o grande momento da, da criação, da plantação de laranjas, né? Os famosos laranjais, a famosa citricultura, que pegava toda a área da zona rural, Campo Grande,
Paciência, Santa Cruz, aqui mesmo ali na Vila Santa Eugênia, ali na estrada de Santa Eugênia, aqueles morros da Santa Eugênia, aquele ali era tudo amarelinho de laranja. Eu morei ali no sítio, na Santa Eugênia, já falei um pouquinho sobre isso aqui, morei ali no sítio, ficava bem na estrada Santa Eugênia, e de manhã cedo, com os meus irmãos, nós saímos, eram aqueles caminhões, dezenas de caminhões que ficavam aguardando para trazer as laranjas ali. Então toda aquela área dali passou a ser ocupada em um determinado momento pela estação, a grandiosa estação de Sepetiba, a estação telegráfica, né, que nós estaremos falando aqui hoje, exatamente nessa postagem, neste domingo, dia 11 de maio de 2025, Dia das Mães. Como sempre faço, vou apresentar algumas imagens, algumas fotografias da época e farei alguns comentários sobre esta apresentação. Então, canal do YouTube, História de Santa Cruz. Hoje, sobre a Radiobras, a estação transoceânica de Sepetiba, repercutindo a voz do Brasil para todo o mundo. Companhia Radiotelegráfica Brasileira. Esse nome Radiobras, esse título Radiobras, vai mais adiante, já na década de 70, 80 desse século, né? Do século passado, nós vamos ter esse nome Radiobras sendo usado com uma outra finalidade, né? Como uma companhia ligada ao Brasil, mas não como uma empresa de radiotelegrafia. Então a companhia se chamava Companhia Radiotelegráfica Brasileira. Nesse primeiro slide, além do nosso brasão heráldico de Santa Cruz, eu fiz a questão de colocar aqui algumas imagens para dar uma ideia mais ou menos do que nós estaremos falando. Então, temos aqui em cima, na parte da esquerda, na parte superior, um anúncio da Via Radiobras dos radiogramas, que eram exatamente os telegramas que se faziam por rádio. Hoje em dia, falar disso um pouco é apenas mesmo com uma questão de história, de conhecimento histórico, porque em termos de tecnologia, essa torre, por exemplo, que aparece aqui na foto, que tem aqui à esquerda na parte de baixo, essa torre imensa, essas torres, ainda cheguei a encontrar isso quando pequeno, passando ali pela estrada de Sepetiba, o antigo caminho de Sepetiba, essas torres ficavam ali nas proximidades do atual conjunto Nova Sepetiba. Era de um lado e de outro, eram 12 torres imensas, de longe dava para ver. Hoje, com esses nossos celulares, nós temos a possibilidade de falar para o mundo inteiro, e naquela época precisava de um equipamento enorme. A foto que tem aqui na parte central, depois eu vou apresentar essa foto um pouquinho mais ampliada, era exatamente a foto da sala, da sede, né? Onde ficavam as instalações. E ficava exatamente ali em frente à estrada de Sepetiba, mais ou menos onde tem aquelas escolas, as atuais escolas municipais que foram inauguradas recentemente no governo do Eduardo Paes. Então era essa estação chamada Transoceânica, que era realmente uma estação que tinha como objetivo fazer a ligação para todo o Brasil e todo o mundo. E a foto que tem à direita é uma propaganda que foi veiculada da comunicação já com a França. Então, porque esse tipo de trabalho, o objetivo era fazer a ligação com todo mundo. Então, com os Estados Unidos, os países europeus também, países asiáticos, enfim, com todo mundo. A inauguração festiva da Estação Transoceânica de Sepetiba aconteceu no dia 21 de abril de 1926. Então, 26 e não 27.
com a presença de ministros, embaixadores, empresários das comunicações, jornalistas, figuras de relevo no meio científico e de diversas autoridades. Aqui, então, nós temos o aspecto da Casa de Máquinas da estação de Sepetiba. Era também onde ficava parte da administração. Observem que de um lado e de outro tem algumas torres, alguns equipamentos eletrônicos, né, porque era realmente uma estação enorme. E tem um texto que foi tirado da revista Estrada de Ferro, publicada poucos dias depois da inauguração, no dia 30 de abril de 1926. A alta administração da República estava representada pelo Dr. Francisco Sá, ministro da Aviação e Obras Públicas, comandante Tácito de Moraes Rego, em nome do presidente da República, o Dr. Alaor Prata, prefeito do Distrito Federal, também representado. Havia ainda os embaixadores da França, dos Estados Unidos e da Bélgica. O Dr. Paulo Gomide, diretor-geral dos Telégrafos, os doutores Romangueira e Edgar de Barros, do gabinete do ministro da Aviação, o senador Sampaio Correia, o doutor Lourenço Mega, o primeiro secretário do Conselho Municipal, o segundo secretário, doutor Alves Barbosa, os deputados Nelson de Sena, Nestor de Souza e Sérgio Vergueiro, e doutor Couto Fernandes, subdiretor técnico do Telégrafo Nacional, doutor Luiz Carlos da Fonseca, subdiretor da Estrada de Ferro Central do Brasil, deputado Geraldo Viana, doutor Ararepe Júnior, doutor Miranda Jordão, vice-presidente da Câmara de Comércio Internacional do Brasil, Eduardo Guaraná, os representantes da imprensa, os diretores da companhia e as figuras de relevo dos nossos meios científicos, industriais e do alto comércio. Isso aqui é uma lista, uma pequena lista da quantidade enorme de representantes, só para que vocês possam ter ideia do quanto isso representava para Sepetiba, porque isso aconteceu aqui na nossa estrada de Sepetiba. O trem silvou e partiu. Depois de 2 ligeiras paradas, uma na estação do Engenho Novo e outra na de Campo Grande, chegou finalmente às 9h40 de Paciência, no ramal de Santa Cruz, onde a comitiva devia desembarcar. A comitiva então resolveu desembarcar em Paciência porque eles entenderam que era o caminho mais indicado para chegar até o local que era na estrada de Sepetiba. Desembarcando então na estrada de Paciência, no ramal ferroviário de Santa Cruz, as autoridades, em comboio formado por vários ônibus e automóveis, seguiram para a estrada de Sepetiba, área da antiga fazenda do Piaí, onde hoje se encontra instalado o conjunto Nova Sepetiba, para a inauguração. Então, exatamente como eu falei, naquela área toda, porque toda aquela região ali hoje, as pessoas não têm uma noção, mas aquilo ali fazia parte da antiga fazenda do Piaí. A Companhia Radiotelegráfica Brasileira instalou a sua estação transmissora na grande área onde foi antigamente a fazenda do Piaí, nas proximidades de Santa Cruz, no Distrito Federal, distante do mar apenas alguns quilômetros. As suas terras poderosas, em número de 12, as suas torres, como essa torre que vocês podem ver aqui, olha, vista em perspectiva de uma das torres de 250 metros de altura na estação transmissora em Sepetiba. Então eram 12 torres com 250 metros de alturas, que podiam ser vistas a grande distância, eram realmente enormes. Para vocês terem uma ideia, ali do Largo do Arão já dava para ver essas torres. Essas torres sustêm antena que possui uma extensão de 158 quilômetros de fios fósforos bronze. Para vocês observarem o seguinte, precisava dessas torres enormes, essa quantidade enorme de fios, para fazer uma transmissão que hoje nós fazemos isso tranquilamente com os nossos celulares, né? As torres de dimensões horizontais reduzidas não se acham engastadas no terreno, mas simplesmente apoiadas, sendo mantidas em sua perfeita posição vertical por um sistema de cabos de aço. Cada torre, que parece de longe delicado poste de arame, pesa cerca de 150 mil quilos.
Uma escadinha conduz à sua extremidade superior. Um operário prático na ascensão leva 35 minutos para poder vencer a distância do solo a essa extremidade, isto é, um tempo maior que uma viagem de barca do Rio a Niterói e do Expresso da Central a Cascadura, de muitas linhas de bonde do Rio de Janeiro. Isso é uma comparação para ver exatamente como era difícil ter acesso ao ponto mais alto da torre. Então, pela foto aqui da torre, vocês observam que tem uma escada que vai até lá no alto, né? Então, realmente era uma verdadeira façanha chegar até no final. E observem que lá na parte superior da torre tem uns ganchos que são exatamente os fios que eram onde tinham as antenas, que essas antenas que serviam para fazer a comunicação. Isso tudo a partir de Sepetiba. Aqui ainda sobre a questão da viagem, né? Da viagem da Central até Paciência. Ali se alinhavam os automóveis particulares, os da empresa, auto-ônibus em número de 9 e outros veículos que deviam conduzir os itinerantes às estações da companhia. Formou-se o alegre cortejo e rumou ele para a estrada de Sepetiba, que com certeza nunca presenciara tal espetáculo, sem dúvida alguma, porque era o antigo caminho de Sepetiba, nós estamos falando em 1926, praticamente não havia movimentação. Para vocês terem uma ideia, o bondinho com tração animal, ferro-carril, funcionou até 1910, então nós estamos falando aqui de 1926. Imagine que aquela área ali era praticamente desabitada, né? A estrada era boa, larga, limpa, vendo-se os campos à direita e à esquerda, enquanto o sol, sempre útil, inundava tudo de luz, muito empenhado também em fazer parte constante do passeio, sem por momento sequer esconder a face rubra em algumas nuvens discretas. Dentro de 20 minutos subia-se a chapada do Piaí, em pouco punha-se a pé em terra. Então aquela área ali da estrada do Piaí, antiga estrada do Piaí. Aqui do lado esquerdo eu tirei esse desenho da planta do Brasil açucareiro, que era uma revista quinzenal que publicava muitos artigos sobre os engenhos. Esse é um dos artigos do Afonso Várzea e mostra exatamente a configuração da fazenda do Piaí, que, como eu falei, pegava uma parte do Curral Falso, da estrada de Sepetiba e até lá em Sepetiba. Era um caminho bastante longo. E foi exatamente nesse ponto, aqui nesse local, onde vocês podem ver nesta foto que eu tirei aqui do Google Earth, aqui embaixo tem a referência, quem quiser pode ver também, onde ficava a estação. Eu coloquei aqui na parte central uma foto da estação. Essa sede da estação ficava exatamente onde tem aquela escola. Então tem a planta antiga da fazenda do Piaí, depois foi o engenho, né? Ou melhor, primeiro foi engenho, depois fazenda, onde foi instalada a Companhia Radiotelegráfica Brasileira, Radiobras, hoje Nova Sepetiba. E a foto aérea para vocês possam ter uma ideia do local onde foram instaladas essas torres e a estação. Havia 12 torres com 250 metros de altura, que podiam ser vistas a longa distância. Cada torre pesava 150 mil quilos. Uma escadinha conduzia a sua extremidade superior e um funcionário experiente levava cerca de 35 minutos para atingir do solo até a parte mais alta. No mês de abril de 2026, o próximo ano,
estará completando 100 anos, um século, desde que a população de Sepetiba, Santa Cruz, Paciência e localidades próximas surpreendeu-se com aquelas repentinas transformações ocorridas no cenário rural e bucólico que repentinamente tinha seus campos pontilhados por imensas torres. Nós estamos falando aqui de campos que eram campos inclusive de criação de gado, de agricultura, e que de repente começa a receber essas torres, como vocês podem ver essa torre aqui, olha, da esquerda, a foto da esquerda, mostrando como eram altas essas torres. Carretas gigantescas passaram a cortar trechos do primitivo caminho de Sepetiba, já transformado em estrada, transportando bobinas, geradores, transformadores e demais equipamentos que iam fazer do local o principal centro de comunicação radiotelegráfica do país. Era Sepetiba, a partir da sua potente estação transoceânica, servindo como admirável e desmesurado megafone, fazendo repercutir para todo mundo a voz do Brasil. Então, o local foi escolhido exatamente por causa da facilidade dessa transmissão. É claro que existiam outras estações também, existiam outras Jacarepaguá e pelo Brasil afora, porque a transmissão naquela época dependia de outras linhas para que a comunicação pudesse ser repercutir, se pudesse ressoar, ser expandida, né? E também tem uma outra questão. Como Santa Cruz, Sepetiba era um local distante, a localização onde as pessoas passavam os telegramas e faziam suas comunicações fonadas, ficava no centro do Rio, ficava na Avenida Rio Branco. Depois também eles fizeram uma outra em Copacabana, depois em São Paulo e outros locais também. Vejam vocês aqui, pelas fotos, a enormidade dos equipamentos. Aqui na parte de baixo nós temos essas bobinas, esses geradores, esses transformadores e a bateria. Era coisa realmente gigantesca. Imagine vocês trazendo isso aqui numas carretas ali na estrada de Sepetiba. Era uma coisa muito grande. Os canaviais do primitivo engenho e os touros e cavalos de raça, especialmente selecionados da antiga fazenda do Piauí, cederam lugar para as imensas máquinas de aço que passaram a dar voz altaneira de Sepetiba para o Brasil e para o mundo. Então não tínhamos mais a produção do açúcar no tempo do engenho. Esta foto aqui da esquerda dá bem a ideia da dimensão dessas torres. Isso aqui é apenas a base da torre. Aquela área dali, como é uma área muito baixa, né, quase do mesmo nível do mar, então é um terreno muito úmido. Então precisava ter uma base bem profunda. E vocês observem aqui pela altura do homem como ela tinha que perfurar até chegar a uma determinada altura. Então, essa enormidade das estruturas metálicas que deram suporte à construção da estação transoceânica de Sepetiba não chegaram a apagar totalmente a tradição do engenho e da fazenda do Piauí, que por algum tempo ainda manteve a criação de gado bovino e de cavalos de raça, como também persistiu no cultivo de laranjeiras, inclusive oferecendo frutas selecionadas para exportação. Eu peguei esse recorte do Jornal do Comércio, de 23 de março de 1945, é um recorte de uma ata, porque a empresa, constantemente, pelo menos uma vez por ano, ela publicava os seus relatórios, né, dando o resultado do empreendimento. Nós estamos falando em 45, como nós tivemos aqui a inauguração em 26, então já tinha bastante tempo. Mas aqui fala Fazenda de Santa Cruz. Continuam sendo conservadas as plantações das laranjeiras de nossa fazenda de Sepetiba, Santa Cruz. Só conseguimos exportar uma parte da safra de 1944 com auxílio da Cooperativa Agropecuária Santa Cruz Limitada, da qual a nossa companhia faz parte e com a qual contratamos o beneficiamento e a embalagem das laranjeiras que da cooperativa conseguiu exportar para a Argentina. Então, lá no mesmo campo, no local onde existia a estação, havia também um laranjal, porque era uma área muito antiga, como eu falei, muito extensa da antiga fazenda, e continuaram fazendo plantação.
Tem aqui um pequeno trecho do relatório do Ministério da Cultura em 1938, um pouquinho antes dessa reportagem de cima, dessa ata, falando exatamente sobre a questão laranja, né? Em experiências procedidas em Santa Cruz na Companhia Radiotelegráfica Brasileira, verificou-se que nas condições da aludida região não são necessárias senão pequenas adulações nitrogenadas, observando-se ser nocivo o seu excesso sobre a produção, tanto qualitativa como quantitativamente. Esses resultados foram obtidos em 3 campos diferentes, conforme experiências realizadas na região e dados detalhadamente registrados. Porque na produção da laranja para exportação, como se tratava de vender um produto brasileiro para o exterior, havia uma preocupação muito grande com a qualidade. Inclusive, quando eu escrevi um trabalho sobre a citricultura na região, nas pesquisas que eu fiz o levantamento no revista Observador Econômico e Financeiro, falava da preocupação de se fazer a seleção das melhores laranjas para que fosse então exportada. Inclusive a laranja, ela não era levada na caixa direto, eles passavam pelo beneficiamento, passavam uma espécie de uma cera para dar um brilho na laranja, depois embalavam a laranja com papel de seda fina, era uma coisa muito chique para a época. Então, para que houvesse a exportação. Então, nós tivemos em Sepetiba, exatamente ali na Fazenda do Piauí, na época da estação da Rádio Brás, uma produção também de laranja. Jornal do Brasil, a estação transoceânica de Sepetiba começa a atrair investimentos imobiliários, com a publicação também de reportagens, realização de concursos e programas voltados para a expansão das comunicações rádios elétricas em outras regiões do território brasileiro. Então, as estações, tinha essa daqui de Sepetiba, então as estações, tinham as estações aqui, uma de Sepetiba, de Jacarepaguá, depois eles foram construindo outras estações. Isso aqui é um anúncio, uma reportagem do Jornal do Brasil, praticamente um ano depois, em 1927, da inauguração, um concurso do lar. Entre os principais prêmios deste concurso figuram 2 magníficos terrenos, medindo cada um 12 por 50 metros, 600 metros quadrados. Vila Imperial. Então, aproveitando exatamente a estação transoceânica, ultrapotente e elegante, eles fizeram um projeto de ocupação territorial, uma sociedade territorial Guanabara. E para isso, o próprio Jornal do Brasil fez um concurso. Vejam aqui, esse prêmio do concurso, quer dizer, as pessoas faziam a inscrição para obter e ainda concorriam tanto a um terreno como também a um automóvel. Isso tudo fazendo a ligação da própria Companhia Rádio Brás, de Sepetiba, e também a expansão imobiliária. Então, com esse projeto da Vila Operária, a Vila Imperial, lá naquela área. Isso tudo foi tirado, então, a reportagem aqui do Jornal do Brasil, no dia 6 de julho de 1927. E esse pequeno anúncio aqui embaixo fala sobre a Corporação da Rádio da América, que aprovou o plano de construção de uma grande estação transoceânica no Brasil. Por quê? Essa construção, ela não era exclusivamente brasileira. Como se tratava de uma comunicação, uma ligação internacional, então era preciso que houvesse também o intercâmbio, a participação de outros países. Aqui, por exemplo, vocês vejam que tem uma publicação relacionada com a França, a Companhia Telegráfica da França, né? Fazendo essa expansão. Inaugurou-se o serviço radiotelegráfico entre o Rio de Janeiro e Sydney, na Austrália. A estação transoceânica de Sepetiba repercutiu em Voz do Brasil para todo mundo. Então, na França, na Austrália, nos Estados Unidos,
todos esses países, de certa forma, tinham uma ligação com a nossa estação. E claro que, tendo essa estação em Sepetiba, a comunicação passou a ser muito mais ampla para todos os países. E claro que todos os órgãos, as instituições, as autoridades se valiam desse meio de comunicação importantíssimo, que nós estamos falando aqui em 1926. Praticamente o rádio tinha iniciado em 1922, né? A expansão, poucas pessoas possuíam rádio naquela época, e a comunicação naquele período tinha uma importância grande. Então vejam aqui a mensagem do cardeal Dom Leme. E essa mensagem do cardeal Dom Leme, que era o cardeal Dom Leme, era o cardeal do Rio de Janeiro, era uma autoridade muito importante na época. E ele vai usar o quê? O sistema da Radiobras, que faz a utilização da estação de Sepetiba. E aqui, de Sepetiba para o mundo, uma nota do jornal O Brasil, não é o Jornal do Brasil, é O Brasil, de 5 de maio de 27, do presidente da República, por motivo da inauguração da estação radiotelegráfica e transoceânica de Lisboa, recebeu o senhor presidente da República o seguinte radiograma do chefe do governo da República Portuguesa, Lisboa. Ao iniciar este grande melhoramento, que mais vem apertar os laços de fraternal amizade que ligam as nossas duas pátrias, eu saúdo na pessoa de Vossa Excelência, prestigioso chefe, a grande nação brasileira, General Carmona. O senhor Dr. Washington Luiz respondeu este telegrama nos seguintes termos: Presidente General Carmona, Lisboa, agradecendo vivamente e penhorado o amável telegrama que Vossa Excelência me dirigiu ao inaugurar-se a estação radiotelegráfica transoceânica dessa capital, envio-lhe, por esse motivo tão auspicioso, boas para as nossas boas relações dos nossos países, as minhas sinceras congratulações, acompanhadas dos melhores votos pela prosperidade sempre crescente da República Portuguesa e pela aventura pessoal de Vossa Excelência, o Washington Luiz. Então nós estamos falando aqui numa época que o Washington Luiz era o presidente, para vocês perceberem a importância que tinha essa estação de Sepetiba. E do lado daqui, da direita, é um recorte do jornal Correio da Manhã de 1948, de uma assembleia convocada da Assembleia dos Debenturistas da Radiobras para decidir sobre a autorização de desmembramento de uma parte de um lote do terreno que será desmembrado de sua propriedade, quer dizer, lá em Sepetiba, em Santa Cruz, no Distrito Federal, para que fosse doado ao governo federal. Então, essa convocação, porque como se tratava de uma empresa de acionistas, os acionistas precisavam se reunir em maioria, presença, né, para decidir se autorizava ou não. Então vocês vejam como era importante, como foi importante essa estação de Sepetiba. O que aconteceu depois? É muito interessante porque quando nós falamos em Radiobras, quando se pesquisa sobre a Radiobras, já vamos encontrar uma Radiobras que foi criada em 1975. Veja que nós falamos na Radiobras em 1926. Então, essa Radiobras, criada em 1975, já é uma outra empresa com a finalidade de operar as emissoras de rádio e televisão do governo federal. Em 1988, absorveu a Empresa Brasileira de Notícias, sucessora da antiga Agência Nacional, e passou a se chamar, denominada Radiobras. Então, não é a mesma Radiobras daqui de Sepetiba. Então, às vezes, as pessoas, quando fazem as pesquisas, é muito importante ter atenção para essas informações, porque está se falando de uma Radiobras, que na época era um nome assim, fantasia, e depois de uma empresa realmente que passou a ter o nome de Radiobras.
Mas aqui tem a Empresa Brasileira de Radiodifusão, vinculada ao Ministério das Comunicações, que foi constituída pela Lei número 6.301, de 15 de dezembro de 75, que instituiu a política de exploração de serviços de radiodifusão de emissoras oficiais. Então, quando nós falamos dessa primeira Radiobras que tem esse cartaz aqui, nós estamos falando daquela companhia que foi criada como uma companhia radiotelegráfica brasileira, essa de 1927, que depois ela foi mudando de nome e passou a se chamar Empresa Brasileira de Comunicação. A partir de 1969, então ela passou a ser chamada como Empresa Brasileira de Comunicação. A própria área que era ocupada pela Radiobras, posteriormente, inclusive me parece que tem uma área que fica ali pro lado da estrada do Piaí, mas já chegando para Sepitiba, que ainda é murada, que em determinado momento foi ocupada pela Embratel. Então nós já estamos falando aqui de uma empresa que passou a ter uma denominação diferente. Vejam vocês nesta foto quantas telefonistas que existiam. Então era uma comunicação importante. Hoje isso não existe mais, não há mais necessidade disso, porque hoje nossos celulares resolvem tudo isso. Antigamente a ligação telefônica era feita tudo por magneto, era uma coisa muito complicada. E temos aqui 3 anúncios dando uma ideia da Companhia Radiotelegráfica Brasileira, da Via Radiobras. Use o serviço radiotelegráfico e radiotelefônico via Radiobras. E os valores aqui já na década de 70, via Radiobras para o Canadá, Montreal, Companhia Radiotelegráfica Brasileira, então sempre incentivando. Então vejam vocês a importância, o significado dessa Radiobras como a estação transoceânica de Sepetiba, repercutindo a voz do Brasil para todo o mundo. A Companhia Radiotelegráfica Brasileira que esteve instalada exatamente nas antigas terras do engenho do Piaí, posteriormente Fazenda do Piaí. Então hoje no canal do YouTube da História de Santa Cruz, dia 11 de maio de 2025, Dia das Mães, falando sobre a Radiobras, a estação transoceânica de Sepetiba, repercutindo a voz do Brasil para todo mundo. Uma excelente semana para todos vocês. Um abraço, obrigado por estar acompanhando aqui o canal do YouTube e até uma próxima oportunidade.